Nós somos as Irmãs Almeida e te convidamos para assistir o nosso quadro Irmãs Coragem, onde vamos explicar o que a organização da nossa infância influenciou no nosso crescimento profissional para nos tornarmos empresárias de sucesso que somos hoje. Sejam bem-vindos a mais um quadro Irmãs Coragens. E hoje eu quero convidar a vocês a tomar um chazinho conosco. Traremos aqui um assunto muito importante sobre organização. Não é porque a gente é pobre que a gente tem que ser desorganizado. A gente começou a entender sobre organização na nossa infância. A nossa mãe dividia tarefas para a gente. Dentro de casa, cada um ficava com uma tarefa. E de lá para cá, nós trouxemos isso para a vida. Mas muitas pessoas não tiveram isso na infância, infelizmente. E nós vamos trazer isso para você. Não é porque você não teve isso na sua infância que você vai levar isso para os seus filhos, trazer isso para o seu futuro e para o seu lado profissional. E a minha mãe, ela dividia as funções. Olha que incrível, gente. Eu era a melhor cozinheira da casa. Até hoje. Verdade. Até hoje. A minha mãe trabalhava e quem cuidava da gente era minha avó. E eu tinha a função de fazer o almoço, a refeição. E ela me ensinou. Então você já sabe como é a comida de vovó, né? Então, eu procurava sempre fazer o melhor, porque minha avó era muito exigente. Já a função da Isabela, qual era a tua função, Isabela? Gente, era muito bacana assim, porque a minha mãe saía para trabalhar e ela sempre fazia questão de mostrar para a gente a importância do ser responsável. Então, ela delegou essas funções para as três, mesmo eu sendo menor. Eu lembro que na época eu era 8 anos de idade e minha mãe, a função de cada uma de nós era: Isabela arruma a casa, Elisângela faz a comida e Eliane lava a roupa. E nós fazíamos isso todos os dias. Quando dava 11 horas da manhã, nós, como éramos responsáveis, porque isso a nossa mãe nos ensinou, tá? A ter a responsabilidade desde sempre. Quando dava 11 horas da manhã, nós já estávamos tomando o nosso banho para a gente poder ir para a escola. E o engraçado disso tudo é que uma ajudava a outra, assim, sem saber que estava ajudando, né? E ao mesmo tempo ajudando a minha mãe. Porque, como a Isabela estava arrumando a casa, a gente falava assim: não pode sujar, entra sem chinelo. E a gente morava, por isso que eu falei, ser pobre não quer dizer que você tem que ser desorganizado ou porco, né? No português claro. Porque a gente morava numa casa de estuque, de 2 cômodos. Era uma cozinha, um quarto. E o banheiro do lado de fora. O banheiro do lado de fora. E a gente lavava a louça num tanque de concreto. Tanque de concreto era o mesmo tanque que lavava a louça, lavava a roupa. E quando acabava de lavar a roupa, minha mãe ia no varal de arame farpado, verificar cada peça se estava limpinha. Então, já era uma exigência da minha mãe a gente fazer tudo bem feito. Perfeito. Não importa o que era, o que você estava fazendo. Sempre fazer bem feito. E o mais bacana de tudo, né, é que a nossa casa ela era humilde, era pequena, mas sempre foi muito limpinha e organizada. E uma coisa muito bacana também, que é bom falar para as pessoas, que além da gente fazer as nossas tarefas com bastante dedicação, nós ainda tirávamos notas boas no colégio. Verdade. Ainda éramos boas alunas. Apesar de irmos para o colégio só pensando na comida. Porque quando a minha mãe falava em fazer a comida, dá a entender que era aquele banquete, né? Mas graças a Deus, a nós nunca faltou o arroz e o feijão. Mas era comida bem simples, bem humilde. Por isso que a Eliane lembrou agora, a gente ia para o colégio pensando na comida. Eu lembro de épocas, né, que tinha aquele pouquinho arroz, pouquinho feijão. Tinha um ovo, minha mãe batia o ovo para dividir para as 3 e ela ficava sem.
Então era uma vida muito humilde, mas isso sempre nos uniu cada vez mais, né? Apesar de todas as dificuldades. Me lembro que minha mãe ficava pedindo para os vizinhos abacate, para fazer vitamina de abacate para gente, para encher nossa barriguinha antes de dormir. Né? Elisângela fazia, minha mãe fazia. E para render aquela vitamina, ela colocava cubos de gelo. Mas onde a gente quer chegar com esse assunto? A organização, o foco, a meta, trabalho em equipe. Tudo que a nossa mãe nos ensinou, desde preparar um arroz, lavar uma roupa, estender bem uma roupa, dobrar bem uma roupa, isso nós trazemos até hoje para o nosso lado profissional e para a nossa família, para os nossos maridos. E nós desenvolvemos muito bem o relacionamento com pessoas, porque nós já trabalhávamos como uma equipe, sendo irmãs. Dentro de casa. Dentro de casa. Né? Então, isso foi muito importante, esses princípios. E olha, minha mãe, uma pessoa humilde, sem estudo até então, porque minha mãe começou a estudar. Era quantos anos que minha mãe tinha? Que ela começou a aprender a ler, escrever. Foi depois que eu tive o Thiago. Foi 40 e poucos anos. Quase 50 anos. Que minha mãe se alfabetizou. Alfabetizou-se. Entrou num cursinho da prefeitura para se alfabetizar. E mesmo sem saber nada, ela organizou a casa dela. Ela fez aquela organização. A minha mãe foi uma líder na família. Ela identificou o que tinha de melhor em cada filha. Ela falou assim, essa filha é boa nisso, essa é nisso, essa é nisso. Porque às vezes a gente, né, hoje nós somos empresárias, nós temos pessoas na nossa equipe, nós lideramos pessoas. Então isso é muito importante para a gente identificar o perfil de cada pessoa. Porque às vezes a gente quer exigir da pessoa o que ela não tem a oferecer, mas ela tem algo muito melhor do que aquilo. Então a gente identifica o que ela tem de melhor e desenvolve aquilo nela e aflora mais. E o que ela não pode trabalhar, a gente identifica em outra pessoa. Cada um com o seu talento. Ele vai se desenvolver muito melhor do que você exigir uma coisa dele que ele não é capaz de fazer. Ou seja, ela desenvolveu líderes e ela conseguiu identificar o melhor talento de cada uma de nós. E isso faz com que nós conseguimos hoje lidar com as diferenças de outras pessoas. Nem todo mundo é bom em tudo, mas alguma coisa você vai se destacar. Através disso tudo que nós vivemos, dessa organização, que a nossa mãe nos ensinou na infância, o que nós queremos te passar hoje? O que nós queremos passar para quem está em casa, Isabela? Todo mundo tem um dom. Você só precisa despertar o dom que há dentro de você. Porque Deus, Ele nos fez perfeitos, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele também nos fez para que nós tenhamos uma vida próspera, para que nós vivemos em abundância. E se você quiser atingir os seus objetivos, se você quer conquistar e realizar os seus sonhos, você precisa sair da zona de conforto e começar a organizar a sua vida. Organizar a sua vida é bem fácil, é você se cercar de pessoas que têm pensamentos de como crescer. Você já ouviu aquele ditado que nós somos o ciclo das 5 pessoas com quem mais convivemos? Verdade. Uma pessoa que nos inspirou e nos inspira até hoje, nossa mãe. E a nossa avó, Dona Dália. Quem é a pessoa que te dá uma direção? Quem é a pessoa que te inspira? Quem é uma pessoa que você acha que é muito organizado? Você precisa ter uma pessoa para te inspirar. Você precisa seguir pessoas de sucesso, pessoas que têm resultado, para que você seja uma pessoa próspera também. Para que você cresça profissionalmente. Não somente profissionalmente, mas também pessoalmente. Porque para a gente crescer profissionalmente, a gente primeiro tem que ter a nossa vida pessoal, com a nossa família, com o nosso marido, organizada.
Organize sua casa, organize sua família. Depois que você tiver isso prontinho, o seu crescimento é inevitável. Tudo flui naturalmente. Faça o que as grandes pessoas fazem e você terá o que os grandes têm. É isso aí. E nós vamos dar dicas preciosas, simples, para você organizar a sua vida pessoal e profissional. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e compartilhe também suas dicas conosco. E esse foi mais um quadro das Irmãs Coragem, transformadas para transformar. E eu espero vocês na semana que vem, porque nós estamos cheias de novidades. Não percam! Até a próxima! Tchau, tchau!